Um pai recebe uma ligação no trabalho dizendo para voltar para casa porque houve uma emergência. Ele corre para casa, mas a porta da frente está trancada. Então ele dá a volta na casa e entra pela porta de trás. Lá ele encontra um cenário sangrento. Sua filha de 18 anos está deitada no chão, esfaqueada e assassinada. Próximo está o seu filho de 16 anos que teve o mesmo destino trágico. Temendo o pior pela sua filha restante, uma órfã que ele e sua família haviam adotado, ele chama pelo nome dela, mas ela não responde. Passa-se um tempo e ela aparece com o cabelo molhado. O pai a abraça e inicialmente pensa que aquela umidade é sangue, mas não é. Ela conta que acabou de tomar um banho. Ele pergunta o que aconteceu e ela responde que intrusos mataram seus irmãos, enquanto ela se escondia embaixo da cama. Mas o pai fica desconfiado, e a razão é porque, como vamos descobrir, essa doce e inocente órfã esconde muito mais do que alguém poderia imaginar. Continue conosco enquanto apresentamos este caso chocante e comovente. Antes de começarmos, se você gosta deste tipo de conteúdo, convido você a dar o seu like e nos ajude também se inscrevendo no canal para a gente bater a meta de 1000 inscritos. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Os Mogwai eram uma família unida e amorosa que vivia em Cotabato, uma província nas Filipinas. O pai da família era um homem chamado Cruz. Era professor do ensino médio em uma escola local. E a mãe era chamada Lavela. Era diretora na escola primária local. Como educadores, eles não eram ricos, mas viviam confortavelmente. O casal tinha 2 filhos. Em 2021, Gwen, de 18 anos, era a mais velha e estava cursando enfermagem, enquanto seu filho mais novo, Luiz, de 16 anos, sonhava em se tornar advogado. Ambos eram alunos exemplares e com um coração muito generoso. No mesmo ano, em 2021, Gwen conheceu uma menina chamada Genice Sebial, uma jovem de 17 anos. Elas se encontraram em um evento em que ambas estavam participando. Genice estava lá com a família para a qual ela trabalhava, que também eram amigos dos Mogwai. Genice e Gwen instantaneamente se deram bem, e à medida que se aproximavam, tanto Gwen quanto Luiz aprenderam mais sobre o passado de Genice. Ela compartilhou que era órfã e que não tinha memória antes dos 8 anos de idade. Disse que basicamente era uma empregada, trabalhando dia e noite para aquela família. Acabava que ela cuidava das crianças, cozinhava suas refeições, fazia limpeza da casa, e todo esse trabalho a impedia de continuar estudando. E mesmo tendo todo esse trabalho, ela recebia mal tinha dinheiro para suas necessidades básicas. Então Gwen e Luiz ficaram com o coração partido pela situação desesperadora e infeliz de Genice. Gwen suplicou aos pais que a adotasse, para que ela pudesse ter uma vida melhor e uma oportunidade de concluir seus estudos. Inicialmente, os pais hesitaram, pois o espaço em sua casa era bem limitado. No entanto, seus filhos sentiam tão profundamente o desejo de ajudar essa jovem órfã que eles aprenderam a amar, que Luiz até mesmo se ofereceu para ceder o seu quarto para que Genice pudesse dormir nele. Ele ofereceu-se para dormir no sofá da sala para que fosse possível adotar aquela menina. No fim, os pais finalmente cederam, acreditando que estavam sendo chamados por Deus para ajudar essa jovem órfã necessitada. Genice foi acolhida nessa casa e se mudou para o quarto de Luiz. Em julho de 2021, a adoção de Genice pelos Mogwai foi oficializada. Tanto os pais quanto os filhos se dedicaram totalmente a Genice, tratando-a
como tratavam seus próprios filhos, enchendo-a de amor, apoio e garantia de que eles sempre estariam lá para ajudá-la. Gwen e Luiz continuaram mostrando a ela a amizade e o amor de irmãos que eles estavam tão ansiosos para oferecer para aquela jovem. No entanto, isso não demorou muito. Foi apenas 5 meses para que toda aquela situação fosse por água abaixo. Era meados de dezembro e os 3 adolescentes estavam sozinhos em casa. Cruz, o pai, estava na escola de sua esposa. Ele estava fazendo algumas reformas no local. Às 14h58, ele recebeu uma ligação dizendo para ele voltar para casa sem entrar em pânico, pois sua casa havia sido invadida e saqueada. Cruz iniciou uma jornada frenética de volta para casa. Enquanto isso, surpreendentemente, Janice foi para as redes sociais e começou a postar status em sua página do Facebook. Isso apenas 2 minutos depois que Cruz recebeu essa ligação. Janice postou o seguinte, abre aspas, pessoal, me ajude, por favor. Alguém entrou na casa. Eu não quero morrer ainda. Estou dentro do quarto me escondendo. Por favor, me ajudem. Fecha aspas. 1 minuto depois ela postou novamente. Me ajudem. O namorado de Janice viu o status e imediatamente ligou para ela, para saber o que estava acontecendo. Janice atendeu a ligação, mas não disse nada. O rapaz, incapaz de fazê-la responder, desligou o telefone e não fez mais nada. Janice também mandou uma mensagem para Lavella, dizendo assim, abre aspas, mamãe, por favor, ajude, fecha aspas. Lavella ligou de volta, mas Janice não respondeu. Depois disso, Janice mudou o nome no Facebook. Ela mudou de Janice Magwitch para JP. Cruz chegou em casa 15 minutos depois que recebeu a chamada alarmante. Assim que abriu o portão de sua casa, ele encontrou um cobertor encharcado de sangue junto com uma faca do lado de fora da porta da frente. Ele tentou entrar pela porta da frente, mas estava trancada. Então ele deu a volta até a porta dos fundos e entrou e rapidamente viu a sua filha Gwen ensanguentada, espancada e morta. Logo depois, viu seu filho Luiz, que havia sofrido o mesmo fim, a mesma tragédia brutal. Porém, além de espancado, ele também foi amarrado e amordaçado. Sabendo que Janice também deveria estar em casa, Cruz a chamou, mas ela não respondeu de imediato. Porém, algum tempo depois, ela saiu ilesa e com os cabelos molhados. Cruz inicialmente pensou que ela estava ferida e que o cabelo estava molhado porque estava com sangue, mas ela disse que tomou um banho depois que os agressores saíram para se acalmar. A polícia chegou ao local em poucos minutos e questionou Janice sobre o que aconteceu, e ela relatou que 3 homens invadiram a casa para roubá-los. Primeiro, atacaram Luiz e o matou. Ela disse que então correu para o quarto, trancou a porta e se escondeu debaixo da cama. Então ela os ouviu também tirando a vida de Gwen. Os investigadores prestaram muita atenção na cena do crime e notaram imediatamente que existia uma extrema brutalidade nos assassinatos, que representava um grande nível de raiva por parte daqueles agressores, o que não era o típico de roubo. Identificaram garrafas quebradas, um martelo, um taco de beisebol no local. Tanto o taco de beisebol quanto o martelo foi determinado que teriam sido as armas do crime e que teria tirado a vida de ambas as vítimas. Gwen também foi esfaqueada 21 vezes. Os investigadores notaram no local que o sangue de sua ferida já havia secado e o rigor mortis ou a rigidez das articulações já tinham começado a acontecer. As formigas já haviam começado a subir em seu corpo. Luiz havia sido esfaqueado 51 vezes, mas o sangue em suas feridas ainda estava fresco e o rigor mortis
ainda não havia sido estabelecido. Foi necessário um médico legista trabalhar por 2 dias sem parar para concluir a autópsia, dado o grande volume e a extensão extrema dos ferimentos dos irmãos. Foi esse nível de brutalidade que inicialmente eliminou Janice do radar como suspeita, com a polícia observando que ela parecia uma jovem muito gentil e inocente. E essa menina não poderia de forma alguma cometer um ato tão horrendo. Mas com o passar do tempo, eles começaram a suspeitar da única sobrevivente deste ataque violento e descontrolado. Cruz, o pai, também começou a suspeitar dela. Ao descobrir que o martelo foi usado como arma de assassinato, Cruz lembrou imediatamente que ele e Janice eram os únicos que sabiam onde estava o martelo. Ele afirmou, abre aspas, o martelo é meu. Eu o coloquei perto da área da lavanderia. E apenas Christine e Gwen sabiam disso. Fecha aspas. Além disso, a história de Janice sobre se esconder no quarto parecia implausível, uma vez que os agressores haviam revirado o quarto em que ela alegava estar escondida. Dada a bagunça no quarto, se ela estivesse se escondendo ali, certamente teria sido descoberta. Uma vez que a cena do crime foi liberada, Cruz e Lavella vasculharam a casa, em busca de pistas sobre o que os supostos assaltantes haviam roubado. Mas os únicos itens que descobriram faltando foram os telefones dos seus filhos assassinados. E então havia aquelas postagens no Facebook que supostamente aconteceram em tempo real durante os ataques. Tanto o público quanto os investigadores acharam estranho que alguém em perigo de vida tivesse tempo e disposição para escrever uma mensagem tão extensa, com todas as palavras corretamente escritas, e também incluir emojis tristes durante um momento que deveria invocar um terror absoluto. Ainda mais difícil de acreditar foi que durante aquele ataque brutal, Janice conseguiu tempo e achou o momento perfeito para atualizar o seu nome no Facebook. E é claro, por que Janice tomaria um banho? Embora seja possível que ela estivesse se acalmando na banheira, como ela disse a Cruz, a especulação mais sinistra era que ela estava se limpando após o brutal assassinato, lavando as evidências. Em geral, a maioria das pessoas achava inconcebível que alguém se sentisse seguro o suficiente para se tornar vulnerável em uma banheira no momento seguinte após o brutal assassinato de todos os seus familiares. E havia também o fato de que os horários de morte dos irmãos não coincidiam de forma alguma com a versão dos eventos que Janice tinha dado. Começando pela presença do sangue seco de Gwen e da sua rigidez cadavérica, ficando claro que ela foi morta antes de Luiz, ao contrário do relato que Janice tinha dado, que Luiz foi morto primeiro. Lavella também notou e achou estranho que no dia dos assassinatos foi o primeiro dia em que Janice o chamou de mama e papa. E outros que não estavam nem perto do caso também tiveram suas suspeitas. Então esse público que estava acompanhando todo esse caso, ao ouvir sobre o brutal assassinato, insatisfeito com a falta de cobertura da mídia ou prisões, eles começaram a usar a hashtag Justiça para os Irmãos Marwood para pressionar os investigadores. Em seguida, eles, juntamente com a organização de notícias, começaram a investigar as origens desta órfã misteriosa que parecia ter surgido do nada. Foi quando descobriram uma terrível verdade. Janice, na verdade, não era órfã. Eles encontraram uma foto tirada em 2013 que se acredita ser de Janice, sozinha em um navio. Muitas pessoas naquele período tinham tentado localizar a família de Janice quando criança, mas não conseguiram. Nada se sabia sobre sua vida ou paradeiro nos anos após aquela foto. Mas o que uma agência de notícia local descobriu depois foi que os pais biológicos de Janice se chamavam Michele e Joanito Síbio, e eles estavam vivos.
Eles haviam se separado anos atrás e Janice também tinha 3 outros irmãos. E o mais assustador, Janice estava se comunicando com sua mãe por meio de Facebook o tempo todo que ela estava morando com os Magwitch. Enquanto isso, uma identificação pertencente a um jovem de 17 anos acabou sendo encontrada no quarto de Janice. A polícia chamou Janice para perguntar se ela conhecia a pessoa retratada na identidade. Para a surpresa deles, ela disse que sim, e então confessou que cometeu os assassinatos junto com esse jovem de 17 anos, que permaneceu sem o seu nome ser exposto por ser menor de idade. Nesse ponto, provas sólidas começaram a aparecer. A mais significativa dessas provas era as impressões digitais de Janice, que coincidiam com as impressões digitais do bastão de beisebol. A polícia localizou o suspeito de 17 anos e o prendeu. Eles encontraram o celular de Gwen em sua mochila e descobriram que ele e Janice planejaram o assassinato pelo Facebook Messenger durante 10 dias antes do crime. Janice disse à polícia que estava com ciúmes e raiva de seus irmãos e que os matou em busca de atenção. Embora Janice não tenha revelado muitos detalhes sobre os assassinatos, ela admitiu que, em determinado momento, Gwen conseguiu escapar brevemente da casa, mas voltou para salvar seu irmão e também salvá-la porque até aquele momento ela não sabia que sua irmã adotada estava por trás daquilo tudo. Ela também admitiu que enquanto esfaqueava a Gwen dizia o seguinte: "Isso é apenas um sonho, isso é apenas um sonho. Eu ainda vou ser médica. Não sei o que fiz de errado para você, Janice, mas eu te amo muito." Após ouvir a confissão de Janice, Cruz ficou convencido de que Janice odiava a sua filha e queria tomar o seu lugar. Aqui vem um detalhe no mínimo macabro. Eles comentaram que Janice era obcecada pelo filme A Órfã, que retrata uma órfã que foi adotada e tentou matar a sua família. Bem, o caso foi encerrado em apenas 6 dias. E em janeiro de 2022, Janice e o jovem de 17 anos, ambos menores de idade, foram acusados de assassinato. Ambos assassinos foram considerados culpados e condenados a 32 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas os pais das vítimas não estavam satisfeitos com as sentenças leves que os assassinos receberam por serem menores de idade. Eles observaram que as penas leves significariam que os assassinos de seus filhos ficariam livres enquanto ainda estavam na casa dos 50 anos, mas Gwen e Luiz permaneceriam mortos. A mãe biológica de Janice foi localizada. Ela compartilhou como a pobreza a impediu de cuidar de sua filha. A mãe biológica de Janice também visitou os pais Magwitch para se desculpar pelas ações de sua filha. Ela se ajoelhou diante deles e pediu desculpas. Os pais Magwitch a ajudaram a se levantar e a disseram que não havia necessidade dela se ajoelhar, mas pediram que ela tentasse fazer Janice revelar detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Ela tentou, mas a polícia não autorizou ela ver a sua filha. Os pais Magwitch estão tentando seguir em frente após a trágica morte de seus amados filhos. Em agosto de 2022, eles abriram um restaurante chamado Casa MM, em memória de Gwen e Luiz, servindo alguns de seus pratos favoritos. Eles frequentam terapia e continuam tentando se curar e encontrar conforto em continuar a amar e cuidar de outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos futuros episódios. Dê um like se você realmente curtiu o vídeo, compartilhe com um amigo ou com um familiar que gosta desse tipo de conteúdo e juntos vamos desvendar mais histórias e mistério. Muito obrigado por ter ficado até aqui, obrigado pelo seu apoio, fique com Deus
e bons sonhos.